Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. E já adianto vocês, gente, desta vez a nossa entrevista está dividida em duas partes, porque o nosso entrevistado tem muito o que nos falar e vocês vão saber em seguidinha quem é. Mas, portanto, primeira parte neste sábado, segunda parte no próximo final de semana. Vai ser legal demais. Mas vamos lá então. Décadas de jornalismo e experiência que começaram na economia, passaram pela editoria das principais revistas do Brasil e se fortaleceram no futebol de Porto Alegre para o país. O De Carrinho tem a honra de receber Sérgio Xavier Filho, comentarista do Grupo Globo. Boa tarde, Serginho. Grande prazer em ter você aqui no De Carrinho. E já começo te perguntando inicialmente, como que os caminhos te levaram para o jornalismo e quais as experiências que tu teve até chegar no esporte? Você saiu cedo do Rio Grande do Sul, não é? Muito bom te ter aqui, Serginho. Olá, é um prazer, uma honra falar com vocês. Como é que eu comecei no jornalismo? Bom, eu comecei no jornalismo como até muita gente começou, tentando fazer jornalismo esportivo, porque criança eu adorava futebol, o tempo foi me mostrando que seria impossível eu ser um jogador, não tinha o talento necessário, não tinha a força necessária, tamanho, e aí, também criança, eu comecei a ler muito cedo, e a minha mãe começou a me alimentar com revista Placar, né, porque sacou que eu me interessava muito pelo assunto, e eu já estava lendo coisas um pouco mais complexas, né, que a Placar, na época, escrita por Divino Fonseca, o próprio Juca Kfouri, Michel Laurence, uns caras muito bons que escreviam muito. Bom, vou ser jornalista esportivo. E assim eu fiz o vestibular, passei, fiz a Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e daqui a pouco, quando eu entrei, para mim é a grande descoberta da minha vida, né? Que eu não gostava tanto assim de jornalismo esportivo, mas eu era apaixonado por jornalismo. Então, durante os 4 anos ali de faculdade, eu estou encantado com um monte de outras coisas, né? O jornalismo esportivo, não é que ele vai ficando para trás, mas ele não é prioridade. Eu estou mais encantado com o jornalismo. Meu sonho, ainda na época de faculdade, eu queria trabalhar em 3 lugares. A revista Placar, claro, né, que foi onde eu aprendi praticamente a ler. Eu queria trabalhar na Folha de São Paulo, que era um jornal combativo, me interessava muito ali na época, nos anos 80, e eu queria trabalhar na revista Senhor, que depois foi virar a revista Isto É, Senhor, quando a Senhor foi incorporada. Eram os 3 lugares que eu queria trabalhar. Mas eu estava em Porto Alegre, ali no final meados dos anos 80, e apareceu uma vaga para trabalhar no Diário do Sul. E era uma vaga estranha, assim, eu trabalhando numa editoria de especiais, então era tudo. Desde o sistema penitenciário, matérias de saúde, economia, tinha de tudo. Essa editoria foi extinta e tinha vaga na economia. Fui para a economia. E aí eu comecei, né, fazer reportagens, eu escrevia, a turma de lá gostava do jeito que eu escrevia, porque eu tinha, na verdade, já um texto meio arrevistado, né? Porque é isso, a minha cultura era de ler muita revista. E aí, quando o jornal acaba, né? O jornal faliu, uma das minhas editoras foi para São Paulo, e em São Paulo foi trabalhar com economia, ela era editora de economia, Cristina Brentano, foi trabalhar com o Luiz Nassif, que tinha a agência Dinheiro Vivo. Passou um tempo, abriu uma vaga e ela me liga, né? Na época, eu estava em Porto Alegre, fazia freela pro Estadão Geral, inclusive futebol, tinha de tudo ali.
estamos falando em 89, 89, eu fiz aquela, quando o Bahia foi campeão brasileiro, de 88, mas foi em 89 a final, eu estava lá no campo, no gramado do Beira-Rio, cobrindo para o Estadão. Essa final foi o 0-0 que deu o título ao Bahia. Bom, aí eu vou para São Paulo, não pensei duas vezes, e aí quando eu chego em São Paulo, quer dizer, o jornalismo esportivo já estava completamente esquecido, né? Eu começo a me aprofundar em economia, eu cobria coisas muito específicas, imposto de renda, seguro, consórcio, e eu tô ali, né? Fiz curso, tô trabalhando nessa área. Passa um tempinho, e aí eu conheço uma turma que estava na revista Isto É, e o meu primeiro sonho vai se realizar. Eles me convidam para ser repórter de economia da revista Isto É. Para lá eu vou, fico fazendo reportagem de economia, passa um tempinho, viro subeditor, daqui a pouco passa mais um tempo, editor, daqui a pouco eu viro editor executivo, que eu cuidava de algumas áreas. Era quase metade da revista eu cuidava. Então tinha economia, tinha comportamento, tinha esporte. E nós estamos falando de 1993. Eu, como editor executivo, apareceu a ideia, vamos fazer um projeto para a Copa do Mundo de 94. E aí eu montei esse projeto e fomos para os Estados Unidos. Eu como repórter, mais 2 repórteres, 2 fotógrafos, e a gente cobriu, eu cobri especificamente seleção brasileira. Fiz algumas coisas a mais, mas o meu foco era seleção, a matéria principal depois de cada jogo do Brasil. E aí foi ótimo, foi muito legal, bacana. O Brasil campeão, a cobertura foi legal. Daqui a pouco eu volto para São Paulo, mudou a diretoria da Isto É, as pessoas que tinham me colocado no cargo já não estavam mais lá, e, enfim, acabei sendo demitido nessa época, uma questão ali de relacionamentos gerais, né, eu e mais alguns, e fiquei um pouquinho fazendo freelancer, logo o Estado de São Paulo me contrata para ser editor de negócios no Estadão. Beleza, eu já tinha feito isso muito, né? E vou para o Estadão e lá eu fico. Lá eu fico alguns meses, né? Bastante infeliz, né? Porque não é que eu não gostasse do assunto. O assunto podia não ser palpitante, mas eu não gostava do jeito que se trabalhava lá, que era um jeito muito, muito frustrante. A gente fechava uma edição que não estava pronta ainda, as matérias não tinham chegado direito, a edição não fazia muito sentido, mas tinha que fechar esse jornal porque ele precisava rodar e dali ir para o resto do Brasil. O Estadão sempre foi um jornal nacional, né? E a gente fechava de qualquer jeito, ficava um jornal muito ruim. Aí, a partir das 8 da noite, né, quando a gente fechava esse jornal, a gente ia fazer a famosa edição SPDF, né, que era São Paulo Distrito Federal, que era a edição que tinha mais exemplares, que ia para o estado todo de São Paulo, e essa a gente tinha até 10h30 da noite, alguma coisa assim. Aí a gente fazia direito, mas ficava muito aquela coisa de, puxa vida, eu não quero fazer um negócio tão apressado e tão porco, né? Eu achava aquela edição que a gente fazia muito porca. Aí vem amigos comuns, a revista Placar está mudando o projeto e a Placar me convida para ser editor, né, nesse novo projeto em 1995. E eu fiz minhas contas, né? Puxa, eu ganho X aqui no Estadão, quanto que eu posso aceitar, né? E a minha conta era 20%. Eu posso receber até 20% menos que eu consigo pagar todas as contas. E aí, quando chega no final da conversa de contratação, era o Marcelo Duarte, que depois era o diretor na época, pergunta, mas você está ganhando quanto no Estadão? Estou ganhando X, né? Aí ele disse, olha, a gente tem 20%.
Aí eu fiquei pensando, a mais ou a menos? Porque a menos eu ia topar, era a mais. Então foi uma felicidade suprema, né? Eu ia cumprir o meu segundo sonho e ia trabalhar ganhando mais, inclusive em revista, de novo, né? Eu ia ter esse prazer de fazer as coisas com mais calma, e assim foi, né? Aí, nessa época de placar, a gente fez o novo projeto, era o Sexo, Futebol e Rock and Roll, era o lema da revista, e a primeira edição que teve era o Animal Precisa de Carinho. Essa era a chamada de capa, era o Edmundo, e eu escrevi essa matéria do Edmundo, e depois eu ia ter até uma relação longa com ele, né, a ponto de escrever, muitos anos mais tarde, a biografia do Edmundo. Que incrível! É algo assim fascinante poder ouvir histórias aí de quem conseguiu realizar sonhos. Porque, claro, a gente sonha com uma profissão, estuda para ela, ingressa nela, só que nem sempre, na maioria das vezes, a gente não vai exatamente estar naquele local que a gente almeja. E tá tudo bem. Mesmo assim, vai frequentar e estar em espaços muito interessantes e que vão satisfazer. Mas você sonhou com a Placar e chegou na Placar. É como âncora sonhar com o Jornal Nacional e chegar nele, guardadas ali as diferenças de cada. Mas que incrível, Serginho. Além de você ser o que hoje a gente também chama o jornalista de multiplataforma, né? Porque ele tá na internet, tá no rádio, tá na TV, mas você mergulhou aí por diversas áreas diferentes do jornalismo. Então isso te deu uma bagagem impressionante. E a Placar é aquela revista que a gente tem uma afeição assim, principalmente a gente que já é sub-30 para cima, muito grande. Que é de ter assinatura, quando eu era criança eu tinha, e aquela coisa de aguardar cada mês chegar a Placar e aquela expectativa toda. Depois a Placar virou semanal, grandes recordações, grandes mesmo. E você foi, então, editor das principais revistas do país, como a gente já mencionou. Mas detalhe mais esse período de revista Placar, porque esse momento que você teve lá, eu penso que foi um momento auge da revista, não é? Grande referência, inclusive, desse segmento. Trabalhar na Placar, e eu trabalhei praticamente 20 anos na revista, eu dei umas saidinhas ali para cuidar de outros projetos dentro da Editora Abril, mas nunca larguei a Placar. Sempre foi um desafio muito grande. Sempre foi um desafio de periodicidade, porque o futebol, ele não é mensal, ele não é nem semanal, ele é diário, horário, né, minutário, se existisse essa palavra, porque as coisas acontecem muito rápidas, um resultado muda completamente a percepção. E aí a gente precisava fechar, por um tempinho a gente fez uma revista semanal, mas durou um ano só. No total a gente ficou fazendo revista mensal. Então a gente tinha que fechar uma edição, esperar praticamente uma semana, 10 dias, até ela ir para a banca, porque tinha o processo de gráfica, distribuição, e nesse prazo acontece muita coisa, um time ganha, um time perde. Então, o grande aprendizado que eu e muitos tivemos na Placar é tentar olhar um pouco o futuro, né? Não é fazer prognóstico, não é ser evidente, não é nada, mas é que tipo de discussão vai estar em voga daqui a 10 dias. Isso sempre foi um desafio tremendo. Então a gente tinha que fugir de determinados assuntos. Se a gente ia fazer uma matéria, sei lá, de Flamengo, e o Flamengo, no meio do nosso período que a gente estaria na gráfica, a revista não teria chegado no leitor, se naquele período o Flamengo ganha ou perde, muda toda a percepção
de como o Flamengo está sendo visto. Então a gente tinha que andar pelos lados. A outra coisa que a Placar me ensinou, justamente também por essa periodicidade, você faz, por exemplo, a gente fazia muita foto de jogo. Tinha uma sessão, imagens da Placar, no início da revista, que eram as fotos mais legais. Só que é o seguinte, o nosso fotógrafo estava junto com o fotógrafo do Globo, da Folha de São Paulo, e eles estavam juntos. A diferença é que a foto do cara do Globo ou da Folha sairia no dia seguinte, a nossa sairia 10, 15 dias depois. Então, essa foi também uma visão que a gente começou a consolidar de jornalismo, que você não precisava, ou melhor, você não podia, no nosso caso, ser o primeiro, chegar antes, mas você tinha que chegar melhor. Então, a gente tinha uma lógica de, tanto para as fotos quanto para o texto, me mostra algo que eu não vi, me conta algo que eu não sei. Então, essa é a grande lógica que eu acho que ela permanece até hoje, né, no jornalismo, como uma máxima. Você tem que, ainda mais com esse acúmulo de informações que todo mundo recebe, rede social e tudo mais, se você não me contar algo diferente ou de uma maneira diferente, você não está agregando. Então, esse era o nosso exercício. No caso de fotos, a gente fazia coisas meio malucas. Por exemplo, todos os fotógrafos iam por um lugar do campo que pegava a luz favorável. O nosso fotógrafo, ele ia, às vezes, por um contraluz, por um lugar que não era o ideal se você pensasse tecnicamente, mas só ele ia ter aquele ângulo. E naquele ângulo, o nosso fotógrafo tinha que ser genial, tinha que fazer o melhor. Isso valia também para texto. A gente ia para uma entrevista coletiva, a gente tinha que saber o que vai nos servir para trabalhar um bom tempo depois. Então, assim, tecnicamente, essa foi a nossa vida, né, de tentar fazer essas coisas. Mas, na Placar, eu entro como editor em 95, em 98 eu sou chefe de redação, e em final de 99, 2000, eu sou diretor de redação. E aí eu fiquei praticamente até 2015. E como diretor de redação, o assunto não era só jornalismo, o assunto era gestão, o assunto era botar a revista em pé, numa época que a internet estava entrando para valer, os recursos, publicidade, eles estavam sendo muito pulverizados, e a gente tinha que descobrir formas de ser rentáveis, né? Então esse foi também um grande desafio profissional que extrapola o jornalismo, né? No nosso caso, a gente fez algumas coisas, que foi produtos diferentes. Numa época que revista fazia revista, a nossa revista começou a fazer DVD, CD-ROM, que é uma mídia que não existe mais, né? Mas que era ali um disquete que você botava um monte de coisas, algumas interativas, etc., né? E revistas especiais, muitas, os guias. Então a gente estava sempre tentando bolar alguma coisa para fechar as contas ali no final do ano, né? E em vários anos a gente conseguiu, isso foi bastante reconfortante, porém, né, não eram coisas exatamente animadas, né? Algumas delas muito chatas, né? Muita reunião, vender projeto, bater em agência de publicidade, então tinham coisas meio xaropes, né? Mas foi nessa também que a gente descobriu uma forma de rentabilizar a Copa do Mundo, nos levar para a Copa do Mundo, que foi a gente vendendo os grandes pacotes para a Editora Abril. Então a gente, vamos vender uma cobertura da Copa da África do Sul, né? Matérias na Placar, matérias na revista Veja, matérias na Quatro Rodas, a gente inventava. E vamos fazer também umas casas
nos países onde tiver a Copa. E aí a gente levava os patrocinadores, levava publicitário, todos eles ficavam muito interessados em vender os projetos, porque eles também, né, teriam essa mordomia de ir para a Copa. Isso acabou nos ajudando a gente viabilizar todos os projetos editoriais que a gente tinha. Então, o Placar foi uma fase muito, muito feliz. Grandes tempos, Serginho, sem sombra de dúvidas. E um diferencial também, você citou a fotografia, é que o jornal era preto e branco. E a Placar bonitinha, colorida, papel bom, e isso na hora da foto também, para o contexto em que a gente não tinha internet com a força de hoje, era algo muito relevante e significativo, não é? E Serginho, quando a gente fala em revistas de grande história, como Placar, Playboy, e poderíamos citar tantas outras, Veja, Época, tu entende que é a internet e a velocidade com que tudo acontece e é noticiado que tirou aquele charme do material informativo impresso? Podemos citar, além das revistas, os jornais neste processo também? Depois da revista Placar, eu já estava há vários anos, coordenava esses projetos que tinham a ver com a Editora Abril toda. A Editora Abril era muito, muito grande, tinha bastante dinheiro, era um lugar bem interessante quando a gente falava de jornalismo. E aí começaram a me cantar para sair da Placar, para cuidar de mais coisas, né? Eu resisti até onde eu consegui. Aí daqui a pouco o bom senso me mostrou assim, você vai ter que aceitar essas coisas, né? De sair da Placar para ser diretor de um núcleo de revistas. E aí as revistas foram aumentando para mim. Eu fiz também um pouco como diretor de redação, mas como diretor de um núcleo, uma revista de corrida de rua que estava chegando no Brasil, a Runner's World, que também foi uma experiência muito, muito, muito boa. E depois eu só entrei nesse projeto porque eu pedi para entrar nesse projeto, porque eu já era maratonista na época, e aí eu levantei o dedo: olha, vocês não têm ninguém para cuidar dessa revista, deixa que eu cuido. Não, você já está com a Placar? Não, eu cuido das duas. Ao mesmo tempo, a partir dali, começaram a aparecer outras coisas. Aí eu fui cuidar da Men's Health, que era outra revista de licença, uma revista americana, a Women's Health, também uma revista de bem-estar, de saúde, que era uma licença, e eu era o diretor desse núcleo. Aí veio o núcleo, acabou sendo motor esporte, então apareceu a Quatro Rodas, que foi bacana também, porque uma revista enorme, gigante, dos anos 60, e tinha muita qualidade, enfim, aprendi bastante. Aí o núcleo virou motor, esporte e turismo. Aí eu ganhei o Guia Quatro Rodas, que era, né, um super de um navegador, digamos assim, de turístico, né? Tinha lá hotéis, mapas, restaurantes, outro tremendo aprendizado de avaliação. Isso aí, jornalismo de serviço, né? Então, eu me encantei com esse negócio também. E um tempo depois veio uma missão que parecia ser muito espinhosa, que eu acabei topando, porque também não tinha como não topar, que foi comandar a revista Playboy. E aí, quando eu falo espinhosa, não tem ironia nenhuma, era espinhoso sim. A Playboy era uma das revistas que mais dava prejuízo para a revista Abril, porque tinha um contrato muito antigo com a Playboy americana, e você tinha royalties fixos que precisava pagar todo ano. Esses royalties, com a entrada com a internet mais forte, e aí a internet mais forte acaba trazendo, digamos assim, o principal atrativo da revista Playboy eram as mulheres, né? A internet oferecia isso de forma gratuita.
Então a Playboy, ela murchava de um jeito incrível, né? E me chamam com a seguinte missão. A minha chefe na época chega e diz: olha, preciso que você cuide da Playboy. E é o seguinte: eu preciso que você feche a revista Playboy. O que era fechar? Você vai esperando enquanto a gente negocia a questão contratual com os americanos em Los Angeles. Só que a revista tem que sair, ela está com selo da Editora Abril, tem que sair com qualidade. Então você tem que cuidar da revista com qualidade, que não nos envergonhe, né? Mesmo com um orçamento baixíssimo. Então essa era a minha missão na Playboy. Perguntei: legal, mas quanto tempo você acha que vai durar isso aí, essa negociação? Olha, vai durar alguma coisa entre 6 meses, 1 ano, algo assim, né? Tá bom, beleza. Aí eu, né, comecei a cuidar disso. E aí a parte das modelos, negociação de cachês, obviamente eu terceirizei, nunca gostei disso, né, de transformar a mulher em objeto. Isso para mim era muito incômodo, né, pessoalmente. Eu não tinha esse conforto de tratar com esse tema, né? Então, eu terceirizei, bom, beleza, você vai lá, peguei uns negociadores, a gente foi trazendo as estrelas para a capa, eram estrelas cada vez mais baratas, as menores de Big Brother, e assim foi. Só que durou 2 anos, né, essa negociação. Só que nesses 2 anos, enquanto essa parte dos ensaios de mulheres foi ficando, eu deixei, digamos assim, terceirizado. Claro que na hora de fechar a capa, etc., eu estava lá, eu estava presente. Eu comecei digamos assim, a me motivar pelo resto todo. As entrevistas, né, sempre me interessaram demais, né? O jeito que a Playboy fazia entrevista, tinha algumas regras, do tipo pautas, você tem que já sair com pelo menos umas 100 perguntas, você não podia fazer a entrevista de uma vez só, tinha que ser pelo menos 2 sessões. Por que 2 sessões? Porque é o jeito de você quebrar o entrevistado, de você tirar o entrevistado da zona de conforto. Você faz uma primeira sessão, às vezes mais tranquila, na segunda sessão o entrevistado te olha quase como se fosse um psicanalista, e ele começa a falar coisas que talvez, se ele pensasse, ele não queria falar. Tá falando coisas do íntimo dele, né? E era isso que a gente precisava, né? Tirar coisas que o entrevistado não costuma falar. De novo, né? Aquela ideia de me conte algo que eu não sei. As entrevistas tinham essa pegada. Algumas dessas entrevistas eu fiz junto. Eu já tinha feito entrevistas da Playboy lá atrás, quando eu ainda era diretor da Placar. E aí a turma da Playboy ia entrevistar alguém do futebol e me convidava para fazer entrevista. Eu fiz entrevista com o Zico, com o Robinho, né, com o Alex, fiz mais alguma. Então eu já tinha um pouco essa experiência, então me diverti muito com isso. E as outras coisas, né? A Playboy tinha os famosos prazeres do homem, né? Então tinha carro, tinha bebidas, viagens, e a gente tinha a possibilidade, inclusive, de fazer algumas dessas viagens, e eu fiz algumas, para dirigir carro, fui até Islândia dirigir, na época, um Land Rover, foi ótimo, e eu também tentei fazer um jeito diferente de fazer reportagens de carro, né, porque a Playboy tinha uma contradição. A Playboy, ela era aquela coisa de luxo, super requintada. Aí quando você ia ver a pesquisa dos leitores, eram leitores jovens, com pouca grana, então era muito uma coisa aspiracional. Então você falava na revista de Ferrari, e o cara que estava lendo não tinha a menor possibilidade de um dia chegar perto de uma Ferrari. E a gente escrevia antigamente de um jeito, puxa, olha só, essa Ferrari tem isso, aquilo, como se o cara fosse comprar, né? E quando eu fiquei nesse período, eu disse, gente, isso aqui não faz sentido. Vamos fazer uma coisa mais honesta?
vamos tentar colocar o leitor dentro de um Land Rover, de uma Ferrari, se fosse o caso, mas de um jeito mais honesto. Então eu chegava, eu ia fazer a reportagem, olha, eu não tenho esse carro não, o meu carro é um Fiat Uno, é um carro normal, assim, eu estou espantado de poder dirigir um carro desses. Então eu tentava passar o meu espanto pro leitor. E Jaguar, eu lembro que eu fui, eu dei umas voltas de Jaguar por aí, né? E foi super divertido. Foi legal, os leitores reconheciam e as marcas estavam gostando muito do que eu estava fazendo, porque eles emprestavam os carros, né? Então foi um período bem bacana, né? Que no caso da Playboy, isso foi sendo muito diminuído pela internet, né? A internet foi liquidando pouco a pouco, mas isso era um processo que não era só Playboy. Todas as revistas, de um modo geral, todas elas foram ou muito, muito reduzidas ou fechadas, porque a revista se perdeu um pouco nesse novo mundo da mídia instantânea. Lembro muito das grandes entrevistas que a Playboy fazia, sempre personalidades aí do mais alto escalão do interesse popular, e claro que as fotos das estrelas eram, digamos, o centro das atenções, mas, e a capa, por exemplo, né? Mas as entrevistas davam o que falar, lembro muito. E eu ainda vejo futuro para o material impresso quando a gente fala de reportagens especiais. Só que o segredo, no meu modo de ver, tem que ser deixar essas reportagens especiais apenas no material impresso. A gente não pode falar de notícia em material impresso hoje em dia, com toda a instantaneidade das informações e dos meios. Mas aquelas reportagens especiais, aquelas imagens diferenciadas, elas podem ficar para o impresso. E claro, ser liberado no digital um tempo grande depois, mas deixar aquele charme ainda. Eu penso que ainda tem um público bem importante que gostaria de consumir apenas dessa forma. E Serginho Xavier, a gente ainda tem muitos assuntos para tratar. Tem que falar da sua entrada no Grupo Globo, como que você enxerga o jornalismo na atualidade, a paixão pelo Grêmio, como que você lida com isso. A gente vai falar também de seleção brasileira, muitos assuntos que ficarão para a semana que vem, na nossa segunda parte, mas antes de a gente encerrar essa primeira parte, esse primeiro trecho de entrevista, hoje tem Grenal. Campeonato Brasileiro, mais uma rodada de Brasileirão, aí a 11ª rodada, com Grenal no Beira-Rio. Então, a minha pergunta é a seguinte: como que tu analisa o momento do Tricolor e também do Internacional? E indo além do Grenal, o que na sua opinião, a dupla Grenal precisa para que ela possa voltar a ser competitiva? O que ela tem que fazer para ser aí de novo forte em nível de grandes competições? E temos esse Grenal agora também, né? Um Grenal curioso, assim, né? De difícil diagnóstico, porque a rigor nenhum deles está bem, né? Os dois estão com um percentual de rebaixamento. Já teve clube rebaixado com esse percentual agora. Se a gente projetasse os pontos de Grêmio Internacional agora, eles estariam ali por volta de 45 pontos e meio, alguma coisa do gênero, assim. Que não é muito próximo de percentual de aproveitamento de rebaixado. Só que eles, cada um tem uma boa notícia para sua torcida. O Inter, eu acho que a boa notícia é que o técnico
está fazendo o possível com esse elenco, conseguiu botar esse elenco para competir de novo, né? Teve aquele momento de baixa, mas o time ficou extremamente coeso, próximo, e o Inter vem de resultados, né? Em sequência de resultados muito bons, nem sempre o tempo todo jogando bem, mas enfim, esse é um Inter em recuperação na subida. O Grêmio, não dá nem para dizer que o Grêmio está na descida, não é isso, porque o Grêmio está variando demais, inclusive dentro das partidas. O Grêmio, quando você vai ver o potencial do Grêmio, e essa é a boa notícia para a torcida do Grêmio, o Grêmio tem jogadores hoje que podem fazer mais que os jogadores do Inter. Se você fizer o elenco todo, né, o Grêmio vai levar vantagem no cabeça a cabeça. Só que futebol não é cabeça a cabeça, futebol é coletivo, você tem que olhar o todo. E essa é a má notícia pro gremista, né? O Luiz Castro não conseguiu ainda amarrar esse time. Ele tem jogadores imperfeitos, vamos chamar assim, que tem uma qualidade, mas aí vai faltar o resto. Só para pegar 2 exemplos, né? Você tem uma disposição inquestionável do Pavon, né? Tá em todo lugar, que legal, né? Aí ele pega a bola. E aí, na hora de pegar a bola, é um acabamento muito, muito abaixo do nível do Grêmio. Aí você tem um jogador como o Enamorado, que ele tem o drible, tem a velocidade, mas ele tem muito pouca força. Quando ele é confrontado fisicamente ali, ele sai voando, né? Então, e por aí vai. Então é um monte de jogadores, de um conjunto de jogadores imperfeitos e uma tentativa de amarrar isso tudo. Então, nesse aspecto, se tem um Grenal absolutamente sem favorito, e os outros Grenais, os passados, eu acho que eles tiveram favoritismo. Aquele primeiro que o Inter vence bem o Grêmio, o favorito era o Grêmio. Depois, o segundo que o Grêmio vence bem o Inter, o favorito era o Inter, né? E por aí vai. Então, só que agora eu acho que não dá para dizer que tem qualquer tipo de favoritismo por conta dessas imperfeições dos 2 elencos e também dos 2 trabalhos. Um Grenal meio estranho nesse aspecto. E quando a gente vai ver o médio e longo prazo, tanto o Grêmio quanto o Internacional só tem um caminho, que é o caminho da gestão. Né? São gestões muito fracas que vêm se acumulando aí nos últimos anos. O Inter com um endividamento maior, mas o Grêmio com tombos maiores, eu acho, né? Se a gente pensar de onde o Grêmio saiu depois, lá de Libertadores, e o Grêmio que está agora, nossa, em matéria de gestão, caiu demais. O Grêmio já começou a arrumar a categoria de base, a categoria de base do Inter não está arrumada ainda, então tem muito trabalho para fazer por aí. E tudo passa pela gestão. A questão é, você teria que ter uma paciência de todos os envolvidos em relação a esse tempo de transição para a gestão ficar melhor, para as contas ficarem mais organizadas e a partir dali você ir atrás. Os 2 melhores exemplos do Brasil, Flamengo e Corinthians, os 2 tiveram um período de vacas magras ali para arrumar as contas. E depois viraram o que viraram. Grêmio e Inter teriam que ter essa paciência. As 2 gestões teriam que olhar para 2026 e não olhar com objetivos claros de taças, títulos, e vamos fazer, e vamos acontecer, e sim, vamos organizar. Para em 27, ou em 28, ou até em 29, a gente está numa outra situação para poder brigar com, não vou nem dizer o centro do país, porque no centro do país tem times bem bagunçados, né? Santos, Botafogo, Vasco, enfim, não é por aí. Você tem que olhar para Flamengo e para Palmeiras. Esses 2 são os exemplos de gestão. E
Grêmio Internacional vão ter que trabalhar nisso. Sem dúvida. Bom, Serginho Xavier, esta então aí foi a primeira parte do bate-papo aí que você está tendo com a gente. Está tão legal que a gente vai voltar a conversar na próxima semana. Aguenta aí que ainda tem muitos assuntos e você vai falar todos eles aqui no De Carrinho. Primeira parte. Nesta semana estaremos disponibilizando esta entrevista no canal De Carrinho no YouTube, e semana que vem a parte final do nosso bate-papo. Sérgio Xavier Filho, comentarista aí do Grupo Globo, participa das transmissões do Sport TV, do Premier. Sérgio Xavier foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.